Bem, meus irmãos, nós estamos dando continuidade à nossa série de sermões no livro de Mateus. Nós temos pregado Mateus sequencialmente, e tem sido muito proveitoso, pelo menos para mim, mas acredito que para os irmãos também o Evangelho tem sido uma bênção para nós. Nós vamos estudar no dia de hoje, na noite de hoje, melhor dizendo, o texto de Mateus, capítulo 4, verso 3, ou verso 23, perdão, meus irmãos, e verso 25. Estou com uma tosse, meus irmãos, que não está passando de jeito nenhum. E começa a falar, aí começa a tossir mesmo, Mateus, capítulo 4, verso 23 ao verso 25. É o texto dessa noite. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu para toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Senhor Deus, mais uma vez nós oramos ao Senhor, clamando, Deus, por misericórdia. Misericórdia diante das nossas mentes limitadas, diante dos nossos corações endurecidos, que o Teu Espírito Santo, Deus, realmente nos capacite para compreender a Tua palavra. É o que nós oramos, em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém, meus irmãos. Meus queridos, eu inicio o meu sermão desse domingo com uma frase de um autor bastante conhecido, chamado William Barclay. Ele é um comentarista bíblico que, apesar de universalista, ou seja, crer que o mundo inteiro será salvo, algumas vezes ele diz algo interessante, e uma delas ele diz o seguinte: Jesus veio pregando para derrotar toda ignorância, veio ensinando para derrotar todos os maus entendidos, veio curando para derrotar todo o sofrimento humano. Eu vou repetir mais uma vez essa frase, meus irmãos. Jesus veio pregando para derrotar toda ignorância, veio ensinando para derrotar todo o mal entendido, veio curando para derrotar todo o sofrimento humano. Essa frase, meus irmãos, revela o tripé ministerial de Cristo, que nós já começamos a compreender, desde o nosso penúltimo sermão, e no nosso último sermão nós falamos que o tripé ministerial de Cristo é primeiramente a pregação da verdade, depois nós falamos que é o discipulado, e agora nós adentramos no último pé desse tripé, que é os milagres e as maravilhas, que são descritos aqui no texto que nós lemos de Mateus, capítulo 4, nos versos 23 ao 25. Meus irmãos, como adeptos da teologia reformada, que nós somos presbiterianos esverdeados, não é verdade? Olhe à sua volta, a nossa cor é verde. Nós somos, por assim ser presbiteriano, constantemente acusados por muitos ou por muitas outras denominações, e nós somos acusados de não crer em milagres, não é verdade? Eu mesmo não nasci num lar presbiteriano, não tive esse prazer de ser doutrinado desde bebê, apesar de ter sido doutrinado a partir do cristianismo, não era a partir da teologia reformada, como é o meu filho, que tem contato com os catecismos desde agora, desde antes mesmo de saber ler, ele já está decorando, e eu sempre falo para Fafá cobra dele, ele precisa decorar
mesmo e precisa aprender. Eu não tive, infelizmente, esse prazer. E eu me lembro muito bem que ao me deparar a primeira vez com uma sistematização da fé de maneira mais consciente, né, como nós geralmente fazemos aqui, de uma fé mais bíblica, eu cheguei à igreja, a minha professora de EBD, né, da ocasião, que inclusive era esposa do pastor também da época, e disse a ela a seguinte frase: você encaixota Deus, porque você não clama por milagres, você crê num Deus diferente de mim. Você não ora por dons, você não espera o extraordinário de Deus. Acreditem se quiser. Um dia eu falei isso à minha professora de EBD. Quantos de nós, meus irmãos, já não foram acusados de serem frios espiritualmente? Mas eu quero afirmar uma coisa que nós sabemos muito bem: nós cremos em milagres. Nós cremos em milagres. Nós cremos que o nosso Senhor é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo por toda a eternidade, para sempre. Hoje, na nossa classe de catecúmenos, nós falamos dessa característica de Deus. Deus é imutável em seu ser. Mas, meus irmãos, nós cremos também que a nossa fé, e nós falamos disso hoje também na classe de catecúmenos, ela é uma palavra muito difícil de ser dita: pressuposicionalista. Isso quer dizer que nós cremos num pressuposto. E o grande pressuposto da nossa fé não é os nossos próprios desejos, não é a nossa própria vontade e nem mesmo a fé em si mesmo. O grande pressuposto para crermos em Deus é a sua palavra. Ela é o grande balizador da maneira que nós cremos. Nós cremos, meus irmãos, que nós somos o povo do livro, que o livro, a Bíblia, é o grande balizador e sustentador do que cremos. Nós cremos que milagres são milagres, portanto, são coisas extraordinárias. Mas o que dia após dia nos fortalece na nossa fé de maneira ordinária, ordinariamente, frequentemente, o que vai nos firmar frequentemente na nossa fé é Cristo Jesus. Não são os milagres, mas sim o poder de Deus revelado em sua palavra. É por isso, meus irmãos, que nós priorizamos na nossa igreja conhecer quem Deus é. E isso só pode ser feito quando abrimos a nossa Bíblia e não quando nós falamos da nossa própria experiência de fé. Nós precisamos, meus irmãos, muitas vezes de milagres, essa é uma grande verdade. Mas é uma grande verdade também que eles não podem ser a causa de estarmos aqui. Nós não podemos vir aqui somente atrás de milagres. O grande, meus irmãos, motivo de estarmos aqui é Cristo, é Jesus. E Ele só pode ser encontrado de maneira vívida, de maneira real, não em experiências pessoais, ainda que Ele nos dê algumas. Ele só pode ser encontrado verdadeiramente através da sua palavra. Nós servimos a um Deus que se revela especialmente. De que maneira? Através da sua palavra. Nós vamos perceber, meus irmãos, aqui no nosso texto, os milagres, então, como um terceiro pilar desse tripé ministerial de Jesus. E existe um motivo para isso. Eles apontam para quem Jesus é.
Jesus é, de fato, o Cristo esperado. Será, meus irmãos, que é esse o testemunho que nós percebemos em igrejas por aí afora que priorizam o milagre? Será que todos os milagres ditos ou experimentados dentro desses locais apontam para Jesus como Cristo? Será, meus irmãos, que eles realmente apontam para a concordância que existe nesse tripé de Jesus? Porque esse tripé aponta para uma realidade exclusiva: Jesus é o Cristo esperado. Diante, meus irmãos, do texto de Mateus, capítulo 23 e 25, que nós lemos, eu convido então os irmãos a olharem sobre a seguinte perspectiva: o tríplice ministério de Jesus, ensinando, pregando e curando pelo poder de Deus. E nós vamos ao nosso primeiro ponto, que diz: Jesus é o Cristo, o pastor mestre. Jesus, meus irmãos, é um mestre perfeito. A sua perfeição pode ser observada por nós em tudo que ele faz. Nós falamos no domingo passado que o ensino é para além das palavras poderosas ditas por ele mesmo. Era para além da informação que ele transmitia. Mas o seu ensino também era demonstrado através das observâncias dos seus mandamentos, do cumprimento das profecias ditas no Antigo Testamento, do uso, como falamos domingo passado, da sua inteligência e estratégia para a propagação do Evangelho. O texto, meus irmãos, do evangelista Mateus nos mostra que Jesus não apenas ensinava nas sinagogas, mas também pregava o Evangelho do Reino. Ele assumia, meus irmãos, aqui o papel de um mestre, que não apenas está ali para transmitir um conhecimento de uma forma distante, mas está lá para guiar especialmente as pessoas, o seu povo, para uma compreensão mais profunda do Evangelho, que não é uma filosofia qualquer, mas é algo que transforma genuinamente a todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para transformar o pecador. Meus irmãos, olhe comigo, versículo 23 de Mateus capítulo 4, nós lemos que Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, e isso indica um padrão regular de ensino. Esse mestre perfeito que é Jesus, procurava não apenas comunicar as verdades e ir embora, falar o que queria e ir embora, mas a todo tempo nós vemos Jesus correlacionar a sua mensagem com a vida das pessoas. E o grande objetivo, meus irmãos, era mostrar que a sua fala, o seu ensino, aquilo que ele estava transmitindo, não era sobre coisas distantes da vida daquele povo, mas era sobre a vida daquele povo. Jesus não ensinava uma teologia irrelevante, muito pelo contrário. Ele a fazia relevante para aqueles que o ouviam. Ele a fazia especial, pessoal. Jesus, meus irmãos, a todo tempo era relevante e acessível enquanto mestre. E essa talvez seja o grande diferencial de Cristo dos rabinos. Ao contrário, meus irmãos, os escribas, Jesus ensinava com autoridade, é o que diz Mateus 7,29, por exemplo. Ele não apenas repetia tradições como faziam os fariseus e os saduceus, mas trazia diante do que é revelado por Deus algo profundo sobre a vontade de Deus para o seu povo, sobre o caminho correto que direcionará o seu povo para a salvação. Jesus, meus irmãos, proclamava o Evangelho do Reino, é o que diz o nosso texto. Isso não se limitava
Há um reino político, como esperavam os judeus, há um reino geográfico, como esperavam os judeus, mas o reino de Deus sobre o coração, não mais de um povo único, mas de todos os povos, na vida de todos que podiam ouvir a sua mensagem. Meus irmãos, os ensinamentos de Jesus apontavam para uma necessidade, não apenas dos gentios, mas do próprio povo de Deus, de arrependimento, de uma fé genuína, de uma fé mais consciente, de uma fé obediente, não robótica, mas pessoal. Isso quer dizer, meus irmãos, que Jesus, como diz o nosso texto, ensinava e pregava por toda a Galileia, em todo lugar. E ele pregava o reino. A Galileia, meus irmãos, não era uma região somente de judeus, nós já falamos disso. O ensino de Jesus, então, cumpria o propósito de Deus de alcançar todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, sem distinção. Não havia distinção no ensino de Jesus. E ensinar, meus irmãos, é diferente de pregar. Apesar de que a gente, na maioria das vezes, enquanto pregador, não consegue separar muito bem as coisas, né? Geralmente, uma aula de um pastor, né, de um pregador, é uma pregação. Mas, aqui, dentro do nosso texto, ensinar é diferente de pregar. Apesar, meus irmãos, de que toda pregação carrega consigo algum tipo de ensino, nós percebemos que o ensino de Jesus é o que nós estamos constantemente aqui chamando de discipulado. Porque é a comunicação da verdade de maneira detalhada, mas também de maneira específica a alguém. Jesus não estava apenas ditando, falando em voz alta sermões para quem quisesse ouvir, mas ele estava chamando aquelas pessoas ao ensino, ao discipulado. Meus irmãos, Jesus ensinava algo relevante. Isso, apesar de simples, parece muitas vezes não observado por nós, que caímos constantemente no erro de querer ensinar algo de Deus e não conseguimos. Jesus, meus irmãos, demonstra que a relevância do seu ensino está na transmissão, não daquilo que ele quer, como muitas vezes nós fazemos, mas daquilo que Deus o manda fazer, daquilo que a palavra de Deus verdadeiramente fala. Ele era Deus, meus irmãos, e tinha toda a autoridade para exercer o seu ministério, mas Jesus não ensinava a sua opinião própria. Muito pelo contrário. Jesus, o tempo todo, ensinava que ele não veio criar uma lei nova, ele veio cumprir a lei. É o que diz Mateus 5, 17 e 18. Como um pastor mestre, meus irmãos, Jesus conduzia as pessoas para a verdade que liberta. Seus ensinamentos não apenas informavam, mas também transformavam vidas, trazendo, meus irmãos, entendimento espiritual e revelação, não uma nova revelação, mas a revelação da vontade de Deus descrita na sua lei, na sua palavra. Jesus era fiel, meus irmãos, fiel à palavra de Deus. O ensino de Jesus, meus irmãos, não era apenas teórico, mas ele tinha um impacto bastante prático e duradouro na vida das pessoas. Muitos, meus irmãos, que ouviam Jesus ficavam maravilhados com a sua sabedoria, com o seu ensino poderoso. Seus ensinamentos desafiavam as estruturas religiosas da sua época. Não porque iam contra a palavra de Deus, mas porque constantemente reafirmava não a vontade dos homens, mas a vontade de Deus escrita na sua palavra. Jesus não veio estabelecer um reino qualquer. O nosso texto diz que ele veio estabelecer
o reino de Deus, reino no qual o seu próprio povo havia esquecido já há muito tempo. Como seguidores de Cristo, meus irmãos, nós somos então chamados a seguir o seu exemplo e o seu ensino. Devemos o tempo todo buscar entender profundamente as Escrituras, para então comunicar a verdade de Deus de maneira clara e de maneira relevante no nosso contexto atual. Nós devemos o tempo todo compreender que o nosso ensino aqui na igreja, ele deve ser relevante, ele deve ser atual, e não deve haver nele distinção nenhuma. Tudo que ensinamos aqui é para todo o povo, de toda língua, de toda nação, de toda cultura. Nós pregamos não uma verdade qualquer e nenhuma vontade distinta, mas uma verdade prescrita na palavra de Deus. Queridos irmãos, o padrão é definitivamente alto, nós percebemos. O padrão é altíssimo, altíssimo. Somos chamados à imitação, não de um mestre qualquer, mas de um mestre perfeito. Jesus nos chama a imitá-lo. Não é o licenciado Atos, nem qualquer outra pessoa, mas Jesus nos chama a imitá-lo. O padrão é alto. Nesse momento, meus irmãos, nós podemos olhar para as nossas aulas, nós podemos olhar para aquilo que nós fazemos enquanto professores na casa de Deus e perceber que, na verdade, nós temos falhado bastante. Nós temos falhado bastante. Podemos olhar, meus irmãos, para os nossos alunos da vida, que são os nossos filhos, e perceber que constantemente nós temos falhado. Nós temos falhado bastante diante desse padrão perfeito que Deus nos chama. Nós podemos olhar, meus irmãos, para o nosso próprio conhecimento bíblico e teológico e perceber que nós temos falhado e falhado bastante. Porque Deus não chamou vocês para imitar o Atos. Deus chamou vocês para imitar a Cristo. O padrão é alto, meus irmãos, porque Ele é perfeito. Perfeito. A nossa vida, meus irmãos, é marcada por padrões de falhas, porque falhamos quando olhamos para a nossa comunidade e buscamos somente o bem-estar dos nossos familiares. Damos aulas, falamos de coisas aqui que não se ligam ao padrão de Cristo, saciam apenas os nossos próprios padrões, saciam apenas os nossos próprios desejos, saciam apenas a nossa própria vontade de ser relevante e não de revelar a Cristo. A verdade é, meus irmãos, que como igreja, nós pouco sabemos a respeito do livro. Ainda que sejamos chamados do povo do livro, nós pouco sabemos as Escrituras. Nós somos o povo do livro, que sabe pouco ou quase nada a respeito do livro. Corremos em busca de estratégias para atrair pessoas, quando o que Jesus nos ensina é que se a estratégia central não for o ensino sistemático, não daquilo que nós queremos ouvir pessoalmente, mas daquilo que nós precisamos ouvir, nós estamos completamente perdidos enquanto povo de Deus. Completamente perdidos, sem rumo e principalmente sem identidade. Porque, meus irmãos, como seremos aquilo que nós não conhecemos? Como seremos aquilo que nós não conhecemos? Jesus, meus irmãos, nos ensinou e nos ensina aqui que o maior milagre é a cura que precisamos, não da nossa carne, mas do nosso pecado. E o nosso pecado, na maioria das vezes, é não colocar Jesus no centro dos nossos cultos, das nossas músicas, das nossas aulas, dos nossos ensinos, daquilo que falamos, daquilo que pensamos, daquilo que vivemos. Diante do ensino de Jesus, meus irmãos, diante do chamado de Jesus à perfeição,
A pergunta é: quem tem sido o centro das nossas atividades? Quem tem sido o centro dos nossos pensamentos? Quem tem sido o centro da nossa vida? Eu volto a dizer, meus irmãos, Jesus não chamou vocês para imitar o licenciado Atos. Jesus os chamou para imitá-lo. E o padrão é alto, porque Ele é perfeito. Mas, meus irmãos, louvado seja Deus, porque servimos a um Deus, como diz o nosso texto, de milagres. De milagres. Mateus mostra, meus irmãos, que Jesus não apenas ensinava e pregava, mas também demonstrava o poder de Deus através de curas milagrosas, abençoando, restaurando aqueles que sofriam de diversas enfermidades, de diversas aflições, é o que diz o nosso texto. Mateus 4, 24, aí, no nosso texto, descreve como lhe traziam até Jesus todos os aflitos, molestados por toda espécie de doenças e de tormentos. Isso mostra, meus irmãos, que não havia limite para o tipo de doença, para o tipo de enfermidade que Jesus pudesse curar. Jesus curava a todos, sem distinção. Jesus curou, meus irmãos, desde enfermidades físicas como a lepra, desde paralisia, cegueira, até problemas espirituais, nós percebemos como possessão demoníaca. Ele demonstrou, meus irmãos, um poder completo sobre todas as formas de doenças que podemos sofrer, sobre todo e qualquer sofrimento humano. Cristo demonstrou o seu poder. Jesus não fazia nenhum tipo de distinção entre as pessoas. Ele não ligava se elas eram gentis ou judeus. Ele as curava pelo poder de Deus. Ele atendia, meus irmãos, judeus, gentios, homens e mulheres, ricos, pobres. A compaixão, a misericórdia de Jesus, o poder de cura eram acessíveis a todos que se aproximavam dele. As curas milagrosas de Jesus, meus irmãos, não eram apenas atos de misericórdia física. Jesus não estava ali simplesmente para curar fisicamente aquele povo, mas todas as curas de Jesus revelavam um significado. Ele é Deus. Ele não é um rabino qualquer. Ele não carrega um ensino qualquer. Ele é Deus. Os milagres de cura, meus irmãos, serviam então para confirmar que Jesus era de fato o Messias prometido no Antigo Testamento, cujo a vinda fora profetizada em todas as Escrituras do Velho Testamento. Isaías 35, versos 5 e 6, 61, verso 1, todos os profetas apontavam para esse Jesus, que não apenas pregava, não apenas ensinava, mas também curava o seu povo. Cada milagre, meus irmãos, realizado por Jesus, então era uma demonstração do seu poder, do poder de Deus, agindo através dele. Isso mostrava, meus irmãos, que o reino de Deus havia chegado. Ali havia uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova aliança entre um Deus, diante de um Deus que escolhe salvar o seu povo e demonstra isso ativamente, o curando o tempo todo. Eu volto à pergunta, meus irmãos: o que vemos hoje? A manifestação miraculosa da glória de Cristo, ou uma busca constante e repetitiva de afirmação de poder de homens carnais? Diante de igrejas por aí fora, o que nós vemos? Diante da busca constante de milagres, o que nós vemos? O Filho de Deus revelado, homens pecadores demonstrados. O que nós vemos? As curas, meus irmãos, realizadas por Jesus, tinham um impacto pessoal
e profundo na vida daquelas pessoas. Muitos daqueles que foram curados se tornaram seguidores fiéis de Jesus, testemunhando a sua cura como um milagre de libertação, como um milagre da salvação prioritariamente. Suas vidas foram transformadas, não apenas fisicamente, mas especialmente espiritualmente. As curas de Jesus, meus irmãos, se espalharam rapidamente como uma notícia de que havia alguém ali, estabelecendo não um reino próprio, mas o reino de Deus. Havia testemunho que atraía não para um homem pecador, mas para o Filho de Deus perfeito. Era inquestionável diante dos milagres de Jesus não reconhecer que ele era o Cristo esperado. Era inquestionável. As curas de Jesus, meus irmãos, não encontravam um fim em si mesmo. Elas não tinham o propósito final de amaciar o ego do rabino, de algum rabino qualquer, de algum pastor qualquer. Elas não eram para amaciar os corações dos curados, dos pecadores. Mas todas as curas, todos os milagres tinham um propósito de ensino. E um ensino de quê, meus irmãos? Da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus apontava para Jesus como Cristo. O texto mostra, meus irmãos, que Jesus tinha todo o poder para curar endemoniados, ou seja, pessoas com problemas espirituais, é o que diz o nosso texto, com manifestações diabólicas, com o objetivo de tentar impedir de alguma forma que o evangelho ou a evangelização, a proclamação do reino de Deus pudesse acontecer. Jesus os curava ensinando o evangelho do reino e estabelecendo, meus irmãos, o reinado de Deus de maneira definitiva. Havia também, meus irmãos, é o que diz o nosso texto, lunáticos, olhe comigo aí, ou seja, pessoas com problemas mentais, com dificuldades no campo da mente. Jesus as curava, demonstrando o que Paulo diz lá em Filipenses, que a paz que tanto procuramos, que a estabilidade emocional que tanto procuramos, só pode ser encontrada nesse Jesus. Nesse Jesus. Mas havia também, meus irmãos, doentes físicos, paralíticos, é o que diz o nosso texto. E Jesus os curava, os fazendo voltar a andar, para que as suas caminhadas, meus irmãos, o seu andar pudesse testemunhar quem Jesus é. Jesus é o Cristo. Jesus é a cura completa para os nossos pecados e toda a consequência do pecado, porque a dor, a limitação física, a limitação espiritual, a limitação sentimental, mental, é oriunda, é consequência da queda de Adão, mas Jesus demonstra diante dos milagres que Ele tem todo o poder de libertar o seu povo de maneira completa. O final do verso 24 diz o seguinte: Ele os curou. Ele os curou. Jesus, meus irmãos, curou a todos. Por onde Ele ia, havia cura. Sem distinção, Ele alcançava todos os povos com sua cura. A cura, meus irmãos, para o povo, vem através daquele que é dito por João Batista, o profeta: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João já havia profetizado quem era esse mestre, quem era Jesus. Mas, meus irmãos, testemunhamos aqui que a obra de Deus é manifestada desde já, desde o agora,
com o poder de aliviar as dores dos seus seguidores, de sanar as dúvidas e os questionamentos que nascem nos corações dos pecadores, de transformar de maneira completa os corações daqueles que ouvem a sua mensagem, que o reconhecem como seu Senhor. Meus irmãos, nós cremos em milagres, como eu disse no início, mas milagres, eu volto a dizer, são coisas extraordinárias. O Senhor, de fato, pode fazer o que quiser, mas tudo que Deus faz, tudo que o Senhor Deus faz, é com um motivo único, de manifestar, não a glória do homem curado, mas do seu Filho amado. Toda obra de Deus tem como objetivo revelar quem Jesus é, e Jesus é o Cristo esperado. Os dons cessaram, meus irmãos, isso é bastante claro. E o fato de os dons cessaram manifesta especialmente a glória de Deus em sua palavra, que é o maior milagre que poderíamos ter, porque revela Jesus. Nós somos cessacionistas, e isso quer dizer que acreditamos que os dons extraordinários descritos pela Bíblia cessaram. E o motivo é que dessa forma, com eles cessando, se pode atribuir de forma completa, segundo a vontade de Deus, a sua autoridade como Deus, tanto na realização do que é extraordinário, como os milagres, como na ordem regular da sua providência, afinal, ele age de acordo com a sua própria vontade. O cessacionismo, meus irmãos, reforça que Deus é o único agente de não apenas transformação nas nossas vidas, mas também de salvação, de intervenção sobrenatural. Deus não depende das nossas habilidades como homens. Deus não depende dos nossos méritos pessoais. Ele age de acordo com a sua infinita bondade, com a sua infinita vontade. Nós temos, meus irmãos, uma visão teocêntrica, onde Deus é o centro das nossas vidas, das nossas compreensões, onde todos os eventos, inclusive os milagres, são expressões da soberania divina. Ressaltam a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Ele tem todo o poder em suas mãos e tudo no cosmos age de acordo com a sua vontade, age para o louvor da sua glória. Não existe, meus irmãos, homem nenhum que possa derramar milagres, porque os milagres são uma obra sobrenatural de Deus, que revela que o milagre que precisamos não é, meus irmãos, ainda que doa pensar assim. O grande milagre que precisamos não é a cura da nossa carne, mas é o perdão dos nossos pecados. E essa certeza nós podemos encontrar em Cristo Jesus. E isso é tudo o que nós precisamos. Se lembrarmos do Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguns tradutores vão traduzir de uma forma diferente, dizendo que o Senhor é meu pastor e de nada eu sinto falta. Isso quer dizer, meus irmãos, que tudo o que precisamos é desse mestre perfeito. Ainda que isso doa na nossa mente, tudo o que precisamos é de Cristo Jesus. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que temos em Cristo um mestre perfeito. E tudo o que vemos no Evangelho de Mateus é para que o nome de Jesus seja revelado e testemunhado como genuíno Deus, homem. E então, meus irmãos, como mestre, ele nos ensina o seu tríplice ministério de pregação, de discipulado
e de milagres. Tudo, meus irmãos, aponta para a glória de Cristo. Nós precisamos entender isso. Tudo aponta para a glória de Cristo Jesus. Se as pessoas vêm à nossa igreja e não conseguem observar essa verdade central nas nossas vidas, estamos longe, muito longe, daquilo que Deus verdadeiramente nos chamou. É por isso, meus irmãos, que temos sido constantemente convidados a repensar sobre o nosso trabalho, através desse tripé aqui de Cristo, que Ele nos ensina, através da pregação, do discipulado e da compreensão que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Nós temos pensado e repensado aqui na nossa igreja sobre a nossa pregação, estudando sistematicamente a palavra de Deus nos nossos domingos. Nos nossos domingos pela manhã, nós fazemos assim também. Nas terças, os nossos estudos bíblicos, onde sentimos falta de muitos irmãos estarem aqui. São poucos irmãos que vêm às terças, mas nós temos buscado essa compreensão. Estamos lendo livros que nos lembram, meus irmãos, que o Senhor é o centro. E quando o Senhor não é, o que mora nos nossos corações é um Deus falso. É um ídolo. É isso que os nossos jovens têm aprendido domingo após domingo nas suas classes. Nós temos lido livros, meus irmãos, que mostram que Jesus nos chama agora, imediatamente, para nos ensinar através daquilo que nós definimos aqui como discipulado. Isso nós fazemos constantemente isso aqui na nossa igreja, aos primeiros domingos. Às quintas, meus irmãos, aqui na nossa igreja, nas orações, nós estamos aqui constantemente orando e orando, numa tentativa de manter nas nossas mentes que, apesar de todo o nosso planejamento, de tudo aquilo que nós podemos planejar enquanto seres inteligentes que somos, apesar de todo o nosso esforço, de todo o nosso trabalho, todas as quintas aqui, na quarta igreja, nós lembramos da nossa necessidade desse Deus, de que Ele é soberano sobre as nossas vidas, e que o verdadeiro trabalho está, não no nosso planejamento, não no nosso esforço, mas na vontade soberana de Deus, que executa fielmente os seus decretos segundo a sua vontade. Nós fazemos isso aqui. Lembramos constantemente que se não é o Senhor agindo com graça e misericórdia, nós estamos perdidos. Talvez, meus irmãos, me ouçam bem, você faça parte da igreja, mas não está participando efetivamente. Meu irmão, talvez você seja membro aqui da igreja, mas é um crente domingueiro, só está aqui nos domingos. E olhe lá. O tipo, meus irmãos, de ensino que Jesus nos chama é um ensino constante, é um ensino prioritário, é a compreensão de que o que Ele nos chama a ter é o que nós temos de principal nas nossas vidas. Talvez você não seja um membro da nossa igreja, talvez você seja um visitante e esteja em dúvida, ou pelo menos pensando em ficar. E eu quero te dizer que nós não podemos aqui te oferecer um milagre. Nós não podemos. Nós não temos esse poder de oferecê-los um milagre. Ainda que a gente queira, nós não temos esse poder. Mas nós podemos te oferecer algo melhor, bem melhor do que um milagre. Porque aqui conosco, na nossa igreja, na quarta igreja, você aprenderá que o milagre que você tanto busca, talvez não seja aquilo que você realmente precisa. Porque o que nós realmente precisamos é compreender que precisamos
e somos chamados a todo tempo a ser discípulo de Jesus. E junto conosco, você reconhecerá que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Ele é um Deus do extraordinário, sim. Ele pode executar milagres, sim. Nós testemunhamos hoje na vida do seu Sebastião, alguém que resistiu a 4 infartos, estava aqui chorando diante de Deus, porque havia sido salvo por Ele. Deus é um Deus do extraordinário, sim. É um Deus de milagres, sim. Nós cremos nisso fielmente. Mas nós também cremos que o Senhor é um Deus de constância. Constância. E Ele nos chama a ser constantes na sua presença. Duradouros em seu discipulado. Meus irmãos, que a nossa igreja, que a quarta igreja, seja prioritariamente uma igreja bíblica, onde realmente Cristo se faz Emanuel, o Deus conosco, todos os dias. Que essa seja nosso grande desejo. Eu sei, meus irmãos, que nós precisamos de muitos milagres no nosso meio. Eu sei, meus irmãos, que nós precisamos de conversões, de filhos que andam distantes, que nós precisamos de curas para as nossas doenças físicas. E como nós somos atingidos aqui de maneira física. Nós precisamos, isso não é uma coisa que nós não sabemos, nós precisamos. Mas esse não pode ser o centro dos nossos encontros. Esse não pode ser o centro dos nossos desejos. Nós precisamos encontrar satisfação em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que Ele é o nosso mestre, ainda que Ele não tire o espinho da nossa carne, ainda que a nossa dor continue constantemente, nós temos que crer que Ele é suficiente, ainda que isso nos doa todos os dias. E uma coisa a gente pode perceber na nossa vida cristã, que há irmãos que enfrentam dores todos os dias. Mas nós podemos perceber também que geralmente, e você pode olhar aí para o seu lado, geralmente esses irmãos são aqueles que dão testemunho da sua fé constantemente, que nos ensinam a perseverança constantemente. Porque nós não seremos assim. Meus irmãos, o que nós precisamos como igreja não é de milagres, ainda que esse seja um pilar ministerial, ainda que Deus faça os milagres com sua misericórdia, ainda que Ele nos alcance superabundando a sua graça sobre os nossos pecados. O que verdadeiramente precisamos, essencialmente e centralmente, é de Cristo Jesus em nós, nos nossos corações, nas nossas vidas, nos transformando, nos conduzindo em santificação. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, nos ensina a perseverar no Senhor. Ainda que os milagres não cheguem, nos ajuda a perseverar em oração, nos ajuda a perseverar na Sua palavra. Ainda que as coisas não aconteçam de acordo com o que nós queremos, nos ajude a perseverar na compreensão que o Senhor é tudo o que precisamos. Nos ajude, Senhor, ajude a quarta igreja a ser perseverante, a ser constante, a buscar não o seu próprio desejo, mas buscar constantemente a obediência à Tua palavra. Transforma os nossos corações,
Santifica as nossas vidas, Deus, é a nossa oração. E nós te agradecemos, porque a obra é do Senhor, porque o Senhor tem todo o poder. Nós te agradecemos. Nos dá um coração grato, Deus, um coração grato, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.